Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é terça-feira, dia 4 de julho, estou iniciando a produção aqui de brigadeiro de ninho de enrolar. E a receita é 1 para 1, um leite condensado, um creme de leite, 30 gramas de leite em pó. E eu coloco também uma colherzinha ali de sobremesa de margarina. Aí é só mexer bem até chegar no ponto, que é esse aqui, né? Quando você faz o caminho, né, e não junta com facilidade, você derrama a massa e ela cai em bloco, tá? Então, essa panela que eu utilizo é uma panela de fundo grosso, né, de pressão, que eu deixo somente para esses preparos, né? Quando é pouca quantidade, eu sempre utilizo essa panela ao invés de usar a panela mexedora. Eu gosto de usar a panela mexedora quando eu faço de 4 receitas em diante. Então, esse é o ponto. Aí, agora eu só pego essa massa e divido ela. Eu armazeno as minhas massas de brigadeiro no plástico filme. Aí, eu sempre deixo uma na geladeira e outra eu congelo. E agora, fazendo a produção do brigadeiro de chocolate, que é a mesma receita. Só que, no caso, eu usei 30 gramas de chocolate em pó 50%. Aí vou mostrar para vocês aqui só o ponto de recheio para vocês saberem a diferença, que quando você derrama ali, ele faz um morrinho em cima. Agora são 3h16 da tarde, saindo o primeiro pedido, um bolo no pote de ninho com abacaxi. Vou embalar que o entregador já está a caminho. É o primeiro pedido dessa cliente aqui na loja. Agora são 10 para as 4 da tarde, saiu mais um pedido. Esse pedido é via WhatsApp. Essa cliente já fez alguns pedidos no iFood e hoje ela fez pelo WhatsApp. Ela já efetuou o pagamento via Pix do valor total do pedido e só de taxa de entrega ficou R$ 15. Então o pedido dela é um empadão de frango com requeijão e de carne seca com requeijão. Já solicitei o entregador do iFood e ele já está a caminho. Vou embalar aqui rapidinho. Agora são 5 horas da tarde, saindo mais um pedido. 3 canjicas no pote, uma de doce de leite, uma de paçoca e uma de amendoim. Vou embalar que o entregador já está esperando. Agora são 5h15 da tarde, saindo mais um pedido. É o quarto pedido dessa cliente. Hoje ela pediu um pavê no pote e um brownie tradicional. Vou embalar que o entregador já está a caminho. Agora são 6h36 da noite, saindo mais um pedido. É o quarto pedido desse cliente. Uma caixinha com 8 brigadeiros, 2 tradicional, 2 ninho, 2 charge, 2 casadinho, 2 surpresa de uva, 2 de milho, um mini ovo de brigadeiro e um de ninho. Vou embalar que o entregador já está esperando. Agora são 8h18 da noite, saindo mais um pedido via iFood. Esse é o segundo pedido desse cliente. O pedido é um bolinho no pote de maracujá e um bolo no pote de amendoim. Vou embalar que o entregador já está chegando. Agora são 8h30 da noite, saindo mais um pedido, primeiro pedido dessa cliente.
E é um brownie com Nutella. Vou embalar que o entregador já está a caminho. Agora são 10h25 da noite, saindo mais um pedido, um brownie com Nutella. Esse é o primeiro pedido dessa cliente aqui na loja. E ela está tendo incentivo do iFood de R$16,01, ou seja, tá saindo por 99 centavos esse brownie para ela. E ela tá pagando R$10,99 de taxa de entrega. Então, vou embalar que o entregador já está a caminho. Agora são 11h06 da noite, finalizei o último pedido do dia, 2 canjicas quente com paçoca e um bolo no pote com geleia de morango. Vou embalar que o entregador já está esperando. Agora são 5 horas da tarde, saindo o primeiro pedido do dia, um brownie tradicional e um brigadeiro de ninho com Nutella. Esse é o primeiro pedido dessa cliente. Vou embalar que a entregadora acabou de chegar. Agora são 5h23, saindo mais um pedido. Bolo no pote de ninho e bolo no pote de amendoim. É o 16º pedido da cliente. Vou embalar que o entregador já está esperando. Gente do céu, compartilhei aqui um ocorrido com vocês. Então, esse pedido que eu acabei de despachar, tava marcando, né, gravei ali na tela do celular, um brownie com Nutella e 2 bolos no pote de ninho com geleia de morango. Só que eu, sei lá, é difícil isso acontecer, mas eu esqueci de fazer reposição, né, de massa branca. E esse pedido já estava agendado. E antes de cair esse pedido, tinha caído um pedido de 2 bolos no pote que vai massa branca. E o restante da massa branca que eu tinha deu para fazer esses 2 bolos no pote. Só que o pedido agendado, você não consegue mandar mensagem para o cliente enquanto não dá o horário para ele tocar. E aí sim você consegue falar com o cliente. Enfim, aí caiu, a hora que deu o horário do pedido, começou a tocar. Aí eu mandei mensagem para a cliente falando se eu podia montar o bolo, né, que ela pediu de ninho com geleia de morango, só que com a massa de chocolate. E ela não respondia, tentava ligar e nada, porque aparece um número estranho para o cliente, então não é todo cliente que atende, então é bem complicado. E ela não viu o chat também. Aí, enfim, quando ela foi responder, aí ela falou que podia mandar só o brownie de Nutella, porque ela colocou a opção de pagamento na entrega. Só que aí eu expliquei pra ela que, né, não tem como alterar o valor do pedido, né, porque o entregador vai passar, né, na maquininha lá o valor que tá no pedido. Aí eu perguntei pra ela se eu podia mandar outro sabor, enfim, porque ela não quis na massa de chocolate. Aí ela queria o bolo de ovo maltine, só que ela demorou muito pra responder. O entregador já estava esperando. Aí eu falei, se você quiser tudo bem, depois a gente vê, né, da diferença e tal, né, fazer pix, enfim. Aí eu falei, dei opção também que ela podia colocar o brownie tradicional, que é o mesmo preço do bolo, né, R$15, né, no iFood, no lugar. E, por fim, conversando, eu falei, pode ser o brownie mesmo, que tá fácil, né,
e o entregador já tava esperando. E nisso que ela decidiu, eu falei pro entregador, eu já tinha avisado ele antes, né, que ia demorar um pouco. Aí depois eu voltei a falar, moço, eu tô aguardando a resposta do cliente, que deu um probleminha aqui. Enfim. E ele falou que ia esperar, tá. Aí a hora que ela se decidiu que queria o brownie mesmo no lugar do bolo no pote, aí eu avisei, né, o entregador. O meu ateliê, essa janela, ela dá de frente quase com o portão. Então eu sempre falo com o entregador por aqui mesmo e ele me ouve. Aí eu falei, moça, vai demorar mais uns 5 minutinhos, né, que agora que a cliente decidiu tal, né, resolveu a situação aqui. Aí a hora que eu tô esquentando os brownies, simplesmente ele foi embora. Mas essa questão é o de menos, pelo menos aqui, né, na minha região. Assim que ele deslocou, já apareceu outro entregador a caminho. Então, nessa questão, tranquilo. Então aí, né, depois que eu consegui falar com ela e tal, aí ela concordou, né, mandei o brownie, pedi desculpas pra ela, mandei um cupom, né, de desconto de R$10. E beleza, no final deu tudo certo. Aí uma outra situação que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, assim que eu tava montando o pedido anterior a esse, que ainda eu tinha um restinho de massa branca pra montar os 2 bolinhos do pote do pedido anterior, eu vi esse pedido agendado. Aí eu falei, vou correr assar uma massa branca, quem sabe dá tempo. Mas não ia dar não. Enfim, aí eu louca, preparando esse pedido e batendo uma massa branca assim, bem correndo mesmo. Só que aí, enquanto eu tava montando esse pedido, eu já tinha deixado lá bater e tal. Por fim eu tinha deixado o forno ligado e ficou pré-aquecendo muito. Aí fiquei com medo de pôr o bolo no forno muito quente e desliguei. Aí na correria, pá, já tinha batido, misturei a farinha lá, coloquei na assadeira e coloquei no forno e voltei a terminar o pedido. Vocês acreditam? Eu esqueci de ligar o forno novamente. Meu Deus do céu. Aí agora que resolvi esse caso do brownie aí, que eu mandei esse segundo pedido, aí que eu vou lá olhar, né, que eu tinha colocado o cronômetro, né, porque se eu não ponho o cronômetro no celular, o bolo queima, enfim. Aí eu fui olhar o bolo, já tava quase dando tempo, e o bolo tava estranho, não tava crescendo. Eu falei, meu Deus, será que acabou o gás, ou sei lá, deu ruim no bolo, que eu fiz bem correndo. Aí eu olhei, eu não tinha ligado o forno. Ai, gente, só por Deus, fazer as coisas correndo não dá certo. Mas enfim, o importante é que deu certo, né? Então até o momento já saiu 3 pedidos com esse, né? Acabou de ser concluído aqui. Menos mal. Aí já desativei, né, os outros itens. Então, né, eu gosto de compartilhar essas situações, né, para vocês também saberem como reagir numa situação dessa. Então, a primeira situação, né, se não tem nenhum item que o cliente quer no lugar, é só você conversar com ele, aí ele faz o Pix, né, a parte, né, e você manda outro item para ele. Mas no caso, né, como o brownie era o mesmo valor, então não foi necessário. Aí, como desculpas, né, mandei no chat pedindo desculpa para ela e ainda mandei o cupom, né, para não ter nenhum problema, porque é uma cliente, é o 8º pedido dela aqui, né, então não podemos perder essa cliente, né. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar. Aí já tô fazendo mais canjica, gente do céu, tá saindo canjica muito bem aqui. E como tá fazendo frio, né, principalmente de noite, de tarde assim tá meio calor, mas de noite tá fazendo um friozinho bem legal. Então é isso. Então agora que eu liguei, que eu coloquei o bolo passar, que eu liguei o forno lá, aí vim falar aqui com vocês. E agora eu vou lá, né, temperar, colocar o leite na canjica também, que já tá pronta lá também, né, já deu tempo de pressão. E é isso. Então qualquer novidade eu volto aqui e gravo pra vocês. Seguinte, iniciando mais um dia no delivery. Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho. E vou mostrar para vocês a montagem, né, de um pedido que saiu via WhatsApp. Esse pedido é de uma cliente que ela sempre faz pedidos grandes. E ela paga uma taxa de entrega um pouco alta, né, mas ela mora longe. Então, esse pedido, a taxa de entrega saiu por R$18,99. Então, o pedido dela foi 3 caixinhas da Felicidade com 4 brigadeiros. Para quem não sabe,
os brigadeiros que eu vendo aqui no delivery tem o peso de 28 gramas. Se for de ninho, é 28 gramas. Se for de ninho com Nutella, eu peso 26 gramas, porque na hora que eu faço a pitanga, eu afundo o bico de confeitar, né, no meio do brigadeiro e também dou uma recheada no meio do brigadeiro e finalizo com a pitanga. Então, por isso que eu peso 26 gramas. Quando é de ferreiro eu peso 22 gramas, porque é o mesmo esquema. Só que no do ferreiro, eu ainda vou passar na castanha, né, de caju triturada, para depois rechear com a Nutella e finalizar com a roseta. E o brigadeiro tradicional, eu peso com 24 gramas. Para todos darem, né, o peso final de aproximadamente 28 gramas. Tá? Então, eu venho sempre boleando os brigadeiros brancos, né, o de ninho no caso, porque para não sujar a mão, né, com o brigadeiro de chocolate. E eu no meu ateliê é um cômodo na minha casa, né, que poderia ser um quarto. Então não tem a estrutura, né, uma cozinha, uma pia. Então eu tenho que toda hora ir na cozinha lavar as mãos. Então, na hora de bolear, né, eu sempre deixo ali o potinho roxo com água, né, que eu sempre tô trocando também. Então, a primeira coisa que eu faço é lavar as mãos. Aí eu vou boleando, né, os brigadeiros de ninho e depois boleio os brigadeiros, né, de chocolate. E para umedecer a mão eu utilizo a água que eu deixo aí no potinho, que eu acho melhor do que margarina. Até para grudar, essa é uma dica que eu dou, principalmente o brigadeiro de confete, né, que é um pouco mais chatinho ali de grudar os confetes no brigadeiro. Eu recomendo que vocês utilizem água, que, na minha opinião, é mais fácil para grudar os confeitos. E eu deixo ali todos os meus granulados, né, os confeitos, todos nesses potinhos, né, que periodicamente ali eu sempre tô limpando, né, lavando os potinhos, né, porque querendo ou não, né, na hora que você põe os brigadeiros para bolear, vai sujando um pouco o pote, né, normal, tá? Então é isso, então eu já boleei ali todos os brigadeiros. Aí o que é de ninho puro, eu coloco o carimbinho de coração. E o de ferreiro ali, né, como vocês estão vendo ali, eu afundo, né, o bico, dou aquela recheada, finalizo com a roseta. E o de ninho eu finalizo com a pitanga, né, para dar uma diferenciada. E o brigadeiro tradicional coloca aquele confeito de coração para ficar bem bonitinho. Aí eu coloco ali, né, um de cada sabor nas embalagens. Essa embalagem, para quem não viu o vídeo, eu comprei na Shopee. Eu comprei 150 embalagens dessa. Paguei menos de 30 centavos cada uma. Foi um super achado. E o bom é que a tampa dela é acoplada. Então, facilita bastante. Aí, fora, então, essas 3 caixinhas da felicidade, ela pediu também bolo no pote. Então, ali eu tô higienizando o pote, né, da massa branca, que acabou. Aí eu dou uma higienizada pra pôr mais massa. Essa foi a massa que eu fiz ontem, né, que eu acabei nem mostrando pra vocês, que eu fiz na correria. Mas no final deu tudo certo. Então, a massa, eu sempre, né, tiro a parte dourada. Isso é a gosto, é que, na minha opinião, esteticamente falando, eu acho que fica mais bonito trabalhar apenas com o miolo, né, com a parte branca, tá? Então, eu venho ali esfarelando toda a massa nesse recipiente. Aí, o restante dessa massa, eu não coloco a assadeira inteira nesse recipiente, eu coloco só uma parte e a outra parte eu coloco naqueles saquinhos de bobina e congelo. Aí, conforme vai acabando do recipiente, eu vou fazendo a reposição. Aí, a caldinha ali, eu tenho pesado a calda, até para vocês terem uma ideia, eu coloco 10 gramas de leite condensado e 30 gramas de água, que dá para aproximadamente um bolo no pote, mas sobra um pouquinho aí. Mas é só para vocês terem uma ideia. Aí agora eu tô fazendo a saborização do recheio de coco para o bolo no pote de prestígio. Já tem receita aqui no canal, né, do creme belga, que eu utilizo para
saborizar vários sabores aqui no meu delivery, de maracujá, de amendoim, de morango. Então, tem vários sabores. Inclusive o de ovo maltine, que também é um dos queridinhos. Vou deixar aqui na descrição, né? Ou no card, o link desse vídeo que tem a receita. Mas é bem fácil. Então, eu sempre começo... na montagem dos meus bolos no pote, eu coloco sempre um pouquinho ali no fundo, né, do pote. Aí depois eu venho ali com 3 colheres de sopa, né, da massa esfarelada. Aí rego, né, com a caldinha. Depois eu venho com uma colher cheia ali do recheio, mais 3 colheres de massa esfarelada, rego e mais uma colher cheia e finalizo o bolo. Esses 3, no caso que eu tô fazendo primeiro aí, de ninho, tá? Os 3 de ninho puro. É que eu já tinha saborizado ali o de coco para fazer de prestígio, mas vou fazer na sequência. Então, é muito fácil, não tem segredo. Outra coisa, eu utilizo o pote de 250 ml, porém, os meus bolos eu faço com peso de 200 gramas. Mas geralmente passa um pouquinho aí, no máximo aí 220 gramas. Depende, né, se vai abacaxi, né, se vai morango, ou se é o ninho trufado, enfim. Mas eu gosto de usar o pote um pouco maior, porque eu gosto que sobra ali um pouco, né, para que na hora que eu for tampar esse pote, para que não grude, né, o recheio na tampa, tá? Isso é uma opinião minha, que eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Então, aí fica do gosto de cada um. Então, do jeito que eu faço, ele fica bem bonito, né? Não mela nada. Uns acham que tem pouco bolo, enfim, mas é da forma que eu trabalho. Então, cada um tem que trabalhar da forma que gosta mais, que melhor se adapta, enfim. Então, acabei fazendo esses 3 bolos no pote e acabou que 1/4 do bolo deu, né, pra fazer esses 3. Então, já vou esfarelar mais bolo aí. Porque tem um de ninho com gelé de morango que eu tenho que montar também. Então, se for analisar aí uma assadeira e uma receita de bolo, dá para fazer aproximadamente uns 12 bolos no pote. Só para ter uma base mesmo. Então, eu esfarelo com as mãos mesmo, né? Bem limpa e higienizada as mãos, minhas unhas bem curtas. Toda hora eu tô passando álcool também nas mãos. E é isso que importa. E toda hora também com o paninho, né? Limpando a mesa, que não tem como, né? Vai cair no farelo, normal. Então, vim ali, né? Colocando um pouquinho de recheio, a massa do bolo, regando com a caldinha, mais um pouco de recheio. Aí eu coloco ali uma colher, né? De sobremesa de geleia de morango, que dá aproximadamente 20 gramas. Mais 3 colheres de massa esfarelada, rego com a caldinha. Aí a caldinha acabou, tô fazendo mais caldinha. E o bom de você pesar a calda, né, para umedecer os bolos, é que você não precisa toda hora ficar provando ela. E outra dica também, se o seu recheio ficar um pouco denso, é só você molhar um pouco a colher para você alisar com mais facilidade. Que às vezes acontece, né, da gente tá alisando e o bolo querer grudar na colher, e enfim. Então, essa é uma dica também. Aí eu finalizo, né, com um pouquinho ali de leite em pó em cima e um pouquinho da geleia no meio. E está pronto. Agora eu vou fazer o bolo no pote de prestígio. O meu bolo de prestígio eu intercalo o recheio de chocolate e o de coco. Então, começa ali com a fina camada de recheio de chocolate. Venho ali com a massa de chocolate esfarelada, rego com a caldinha. Então, é sempre legal, né, vocês, na hora de fazer os pedidos, né, manter ali uma linha de produção para agilizar. Então, eu separei os de ninho, né, que era massa branca, fiz eles primeiro, depois eu peguei para fazer o de massa de chocolate, entendeu? Então, é isso. Depois que eu coloquei, então, o recheio de coco, coloquei a massa de chocolate, reguei e finalizei com o recheio de chocolate. E para decorar, eu coloco o coco ralado. E eu sempre limpo as bordas dos meus potes, para não ficar aquela lambança, né?
não é nada bonito pegar um pote todo sujo, né? Então, quanto mais caprichado, né, a apresentação, melhor. Pessoal, agora são 2h20, acabei de finalizar o primeiro pedido. Esse é um pedido via WhatsApp. A cliente já fez pagamento via Pix. Eu vou solicitar o entregador. Ficou R$ 18,99 a taxa de entrega. Ela pediu aqui 3 caixinhas da felicidade com 4 brigadeiros. Não tem opção de escolha essa caixinha da felicidade. É um brigadeiro de ninho com Nutella, um de ninho, brigadeiro tradicional de ferreiro, tá? Ela pediu aqui 2 bolinhos no pote de prestígio, um bolo no pote de ninho com geleia de morango e 3 bolos no pote de ninho, beleza? Então, agora eu vou embalar e solicitar o entregador para realizar essa entrega maravilhosa. Para embalar esse pedido, eu irei utilizar 2 sacos crafts tamanho P. Vou deixar passando aí a medida. Esse é o saco que eu mais uso aqui no delivery. E também uso o tamanho M e o tamanho PP. O PP é só quando é um bolo no pote e o tamanho M é quando é marmitinha, né? De brownie, de empadão, de 4 unidades, 6, enfim. Então, nesse saco P, cabe 4 bolos no pote, que eu já coloquei ali no primeiro. Aí, nesse segundo, eu vou colocar um bolo no pote em cima do outro. E as 3 embalagens dos brigadeiros, uma em cima da outra. Essa embalagem, né, como eu disse, a tampa é acoplada, então eu coloco apenas um durex ali para garantir que não vá abrir essa embalagem. Agora, as embalagens do pote, ela veda muito bem, então por isso que eu não coloco durex. Então, eu vou acertando, né, com muito cuidado ali as embalagens. E uma dica muito importante, para que não corra-se o risco, né, do pedido virar. A primeira coisa, você vai falar para o entregador tomar cuidado para não virar o pedido, né, que é brigadeiro com Nutella, bolo de pote, enfim. E, segundo caso, toda vez que eu vou mercado, loja de embalagem, atacadistas, eles sempre têm caixas, né, de papelão, né, que eles descartam. Então, eu sempre pego as menores caixas e trago para casa. Porque numa situação dessa, que o pedido é grande, que eu coloco um bolo em cima do outro, então o risco de tombar é grande. E eu sempre confirmo também com os entregadores se eles têm caixinha. Porque às vezes eles têm alguma caixinha de papelão lá que na hora que for colocar o seu pedido vai ficar bem travadinho ali sem correr o risco de tombar. Mas eventualmente, né, sempre tem entregador que a bag tá vazia. Então, uma bag vazia é muito fácil para tombar o pedido. Então, o que eu faço? Igual esse pedido mesmo. Como era muita coisa e o endereço dessa cliente é longe, e é rua de terra, tem buraco, enfim, o risco é maior ainda de acontecer algum acidente com o pedido. Por isso que é importante sempre ter caixa em casa, porque igual esse pedido, o entregador não tinha caixa, eu coloquei na caixa que eu tinha e mandei para ele. Fica a dica aí para vocês. Agora são 4h30 da tarde, saindo mais um pedido. É o 6º pedido dessa cliente. É um brownie com Nutella e um cone trufado de brigadeiro, que eu montei na hora. Vou embalar que o entregador já está chegando. Agora são 10:50 da tarde, saindo mais um pedido de 2 canjicas com coco quente.
É o quinto pedido dessa cliente. Vou embalar que o entregador já está chegando. Agora são 5h35 da tarde, saindo mais um pedido. Um brownie tradicional. E esse é o segundo pedido dessa cliente. Vou embalar que o entregador já está a caminho. Agora são 20 para as 10 da noite, saindo mais um pedido. 2 pavês no pote. Um, que é o tradicional, e o outro de limão. Vou embalar que o entregador acabou de chegar. Agora são 15 para as 10 da noite, saindo mais um pedido. É o segundo pedido desse cliente. E hoje ele pediu um brownie com Nutella. Vou embalar que o entregador já está a caminho.